Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, Iracema e eu, para apresentarmos nosso novo material. Vamos nessa? Vamos nessa! Um material para super básicos e A1. É um material que une comunicação, cultura, gramática em português brasileiro, com muita flexibilidade, muita criatividade. É um material inédito, um material inovador. Mas afinal de contas, Iracema, o que é um aluno super básico? O aluno super básico é aquele aluno que nunca teve contato com português e também com nenhuma outra língua latina. Muito bem, então vamos ver um pouquinho do nosso material. Vamos nessa? Vamos nessa! Vou compartilhar a tela do nosso material. Ele está disponível na plataforma Eduz. E dentro da plataforma Eduz, nós temos então o Nutror, onde nós podemos armazenar esses cursos. Vocês podem encontrar um material em formato de vídeo, como está aqui, e também em arquivo PDF. Então, aqui abaixo tem a aba Arquivos. Vocês podem baixar, então, o arquivo em PDF. Tudo bem? Então, só para a gente ter um pouquinho, uma palhinha só, né, do nosso material, eu vou mostrar para vocês como ele funciona, o vídeo, né, um pouquinho do conteúdo do vídeo. Oi, tudo bem? Diálogo. Tudo bem? Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Oi, tudo bom? Tudo bom. E você? Tudo bom. Aqui foi só um pedacinho para vocês entenderem como é que funciona esse material. E ele vai muito pela repetição, né, Iracema? Fala um pouquinho Sim, mais essa parte. com estruturas mínimas que permitem já uma comunicação imediata, uma interação imediata do aluno com o português no seu dia a dia e também na sua aula. Ele sai da primeira aula já com um mini diálogo na sua boca, né? Falando esse mini diálogo. E a estrutura vai aumentando, vai crescendo, de modo que esse diálogo dele vai ficando robusto até ele poder se apresentar muito bem e falar sobre outros assuntos nos outros blocos, porque esse que nós estamos mostrando para vocês é somente o bloco 1, né? Nós temos 5 blocos. Os outros blocos ainda não estão disponíveis, mas logo, logo estarão para poder complementar todo esse trabalho, né, do primeiro até o 5. Exatamente. E com esse conteúdo, o seu aluno vai ter terminado o nível A1. Ele começa como um super básico e termina o nível A1 de acordo com o quadro comum europeu. E só falando também sobre a importância desse processo, muitos alunos acabam se frustrando logo no início porque não existe um material que contemple esse passo a passo inicial. Exatamente. E o professor, muitas vezes, se sente frustrado, porque dá uma primeira aula com muitos elementos e o aluno não consegue assimilar. Então, uma aula com elementos dirigidos muda um pouco esse paradigma, porque a fala limitada, ela não é um limitador do desenvolvimento do aluno, mas sim um facilitador. Então, é um paradigma que a gente muda com relação a isso. Perfeito. Só para vocês terem mais uma ideia do primeiro bloco, eu vou colocar aqui o índice do primeiro bloco. Nós dividimos em 9 partes, mas o professor, ele pode trabalhar 2 partes em uma aula, 3 partes em uma aula, ou somente uma parte, ou metade de uma parte. Fica a critério do professor
conhecer o aluno e saber como que é o processo dele na aprendizagem. E Porque vocês podem... dependendo da assimilação, desculpe, Lucila, dependendo da assimilação, o ritmo é dado pelo aluno, né? Então, nós, professores, vamos no ritmo do aluno, então, acelerando ou não. Por isso que a gente não dividiu em aula 1, aula 2, porque quem vai fazer essa divisão é o seu aluno, especificamente, né? Então, a gente dividiu em partes. Perfeito. Acho que é isso. Caso alguém tenha algum comentário, alguma dúvida, vocês podem entrar em contato pelas redes sociais, pelo e-mail também, do Instituto Aracatu. E contato@institutoaracatu.com.br. Ok, pessoal, muito obrigada e vamos nessa! Vamos nessa!